Fala pessoal, aqui é o André Doria, mais uma vez com Tire Suas Dúvidas sobre os SUAS. E hoje a gente está com uma pergunta maravilhosa, aquela pergunta que vai fazer a gente ficar pensando e refletindo por um longo tempo, né? Eu estou falando da pergunta que a Poliana Arruda mandou para a gente. Poliana Arruda, que é uma parceira da CRF Consultoria, né? Ela participou do segundo simpósio brasileiro de assistência social que aconteceu em Recife entre agosto e setembro desse ano, né? De 31 de agosto a 2 de setembro lá em Recife. E inclusive ela apresentou um trabalho belíssimo lá que está disponível no e-book que a gente está liberando para vocês de forma gratuita. Se você ainda não baixou o e-book, vai lá www.crfconsultoria.com.br/ebook. E aí você faz o download gratuito desse caderno de artigos do simpósio, que vai incluir o artigo da Poliana Arruda. Poliana, mais uma vez, muito obrigado pelo teu carinho com a gente e pela pergunta que tu enviou. Nossa, foi uma pergunta, vamos direto para a pergunta. Oi André, tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus, tudo maravilhoso. O ano 2017 promete muito. Gostaria de uma informação, claro, se possível. Estamos tentando construir um fluxo de CRAS e CREAS, principalmente o fluxo da alta para a média e básica. E aí a gente está falando em níveis de complexidade. Estamos com dificuldade. Você teria alguma sugestão onde consigo ler algo ou ter ideias e principalmente fundamentar a nossa percepção de que a alta precisa ter contato com a média antes de chegar na básica, se for assim a forma correta. Pensei em você para me ajudar, uma vez que está sempre nos trazendo informações importantes do SUAS. Muito obrigado, verdadeiramente muito obrigado por acreditar no nosso conteúdo, na nossa capacidade de mandar essa pergunta para a gente. Juro para você que antes de gravar esse vídeo eu parei e fiquei refletindo muito mesmo, referente a como é o processo de fluxos internos de CRAS, CREAS e os equipamentos da alta complexidade. Obviamente que a gente trabalha dentro da política de assistência naquela ideia da escada, em que o primeiro degrau da escada seria a proteção social básica, que é responsável por fazer a prevenção da fragilidade e dos rompimentos dos laços afetivos, familiares e comunitários, né, dentro das famílias. O segundo passo, o segundo degrau da escada, fica a média complexidade, que é onde a gente vai trabalhar mais especificamente quando há violação de direito ou quando há fragilidade nos laços afetivos e familiares, né? Exemplo, perda da autonomia para um deficiente físico, perda da autonomia para um idoso, e aí, junto a isso, maus tratos relacionados a idoso e tudo mais. Ou uma violação de direito, né? Uma criança ou um adolescente ele acabou cometendo um ato infracional e aí vai cumprir medida socioeducativa de meio aberto. Ou ainda, em casos onde a gente precisa combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nesse processo, a gente está na média complexidade, porque a gente está com fragilidades, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para o trato dessas questões. O último degrau, e o degrau mais complexo, é quando há verdadeiramente o rompimento dos laços familiares e afetivos. Quando não há mais nenhuma vinculação entre família e criança. Ou quando abruptamente o judiciário se mete no contexto e simplesmente tira a criança, o adolescente ou até mesmo o idoso do convívio com a família, né? E por incrível que pareça, o nosso judiciário ainda carece de muito entendimento com relação aos motivos que levam à retirada do pátrio poder da família, né? Vale lembrar que pobreza não é, de forma alguma, motivo plausível para a retirada do pátrio poder, né? A gente poderia aqui discorrer sobre outros erros, outros equívocos que o judiciário tem trazido para a gente, mas vamos focar só nesse. Então a gente tem esses três degraus e quando a gente vai trabalhar na alta complexidade, nossa intenção é levá-lo de volta para a proteção social básica,
né? A gente quer levar de volta para o convívio familiar e comunitário. A gente quer fazer a reinserção familiar. Nesse contexto de reinserção familiar, a Poliana traz a dúvida de se há necessidade de se passar pela média complexidade. Se a gente levar em consideração que a média complexidade vai tratar dos fatos em que ocorre violação de direitos, Poliana, a gente não teria necessidade de passar pela média complexidade. Um outro aspecto que a gente pode estar levando em consideração quando a gente parte do princípio de reinserção familiar. Quando nós estamos trabalhando em algum equipamento da alta complexidade, nossa intenção é fazer a reinserção familiar. E para isso, a equipe técnica da alta complexidade, e aí de uma instituição do serviço de acolhimento, por exemplo, a crianças e adolescentes, mais conhecido como abrigo, a equipe técnica vai fazer as visitas domiciliares para ver se há a possibilidade de reinserção na família de origem, ou se na família de origem não há possibilidade, na família estendida, e aí entra avós maternos e paternos, tios maternos e paternos, irmãos maiores de idade que possam tomar responsabilidade pelos menores, pelas crianças e adolescentes, né? Então a gente vai buscar uma família que possa receber de volta essa criança, esse adolescente. O mesmo serve também para idosos. Então, nesse caso, a gente já vai fazer um trabalho com a família. E quem está na ponta atendendo a família é a proteção social básica através do equipamento CRAS e através da equipe que compõe o serviço do PAIF. Então, a interlocução ela acaba sendo direta da alta complexidade com a proteção social básica, com a equipe do PAIF. Então, nós temos a equipe da unidade de acolhimento entrando em contato com a equipe do PAIF, que faz referência, né, que está dentro daquele território onde a família reside, para que o CRAS venha construir um processo de acompanhamento familiar com aquela família para receber de volta o seu ente querido, de volta a sua criança, o seu adolescente ou o seu idoso. Então, essa vinculação, ela não tem a necessidade de passar pela média complexidade. Haja vista que a média complexidade, ele vai trabalhar para impedir que haja o rompimento dos laços afetivos e familiares, para que não aconteça violações de direitos. Então a gente não vai fazer uma reinserção familiar se houver a menor possibilidade de violação de direitos, se houver a menor possibilidade de ainda não se haver recuperado os vínculos afetivos e familiares. Poliana, isso é uma coisa que a gente precisa verdadeiramente se debruçar ainda mais a fundo. Essa é uma primeira ideia e eu estou fazendo uma fala de forma unilateral da minha ideia para a sua. Eu adoraria ouvir de você a tua opinião sobre isso e como a gente poderia estar pensando melhor essa situação. Desde já agradecer mais uma vez a sua confiança, né? E acho que isso ajudou muita gente a pensar e construir fluxos de atendimento. Né? Vale lembrar que os fluxos de atendimento eles não vão perpassar apenas pelo CRAS, CRES e equipamentos de alta complexidade. Entra aí outros atores, conselho tutelar, conselhos de direitos, né? Conselho da criança e do adolescente, direitos da criança e do adolescente, entra o Conselho Municipal de Assistência Social, entra as unidades básicas de saúde que estão na localidade. Então, a gente precisa ter a construção de um fluxo bem maior. Entra também as escolas que estão na região. Quando a gente vai pensar em fluxo de uma forma mais ampla, a gente precisa também expandir os nossos horizontes e trazer outras políticas para a construção desse fluxo. No caso de média complexidade e alta complexidade, ainda entra o judiciário, ainda entra delegacias especializadas. Então, tem uma série de fatores que a gente precisa estar inserindo. Mas pensando única e exclusivamente nesse retorno da alta para a básica, eu acredito que essa nossa formação de hoje contempla você. Se ficou ainda com dúvida, manda para a gente que a gente vai ter o maior prazer de tentar elucidar. Quem ainda não segue a gente, quem ainda não está inscrito na gente, clica aqui no canto inferior direito e dá um clique lá no se inscrever, que aí você vai ficar recebendo todas as informações antecipadas de quando a gente posta vídeos no YouTube.
a gente tem agora um novo programa, na verdade um programa antigo, mas que está em uma nova casa, que é os 5 minutos de assistência social, e que ele foi lá pro Facebook, né? Lá no Facebook a gente está fazendo lives, então o conteúdo é ao vivo. Sempre que tiver alguma notícia nova, a gente vai estar lá lançando no YouTube, no Facebook, na live. E você pode acompanhar a gente, pode fazer perguntas ao vivo e eu vou respondendo de bate-pronto a todas essas perguntas. Tá? Para quem ainda não me segue no Twitter, Instagram e Facebook, é sempre a mesma coisa, @AndreDoria13. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e fui!